E que é uma boa forma de começar. O que faz uma pessoa ser legal de ser recebida? O que faz uma pessoa ser chata? Uma visita boa, uma visita chata? De que forma essa pergunta se relaciona com o nosso tema? O que é certo e errado? O que é certo ou errado como visita? Exatamente. O que determina que uma pessoa é uma boa ou uma má visita? Exatamente. Falaremos do queira aqui para definir uma boa ou uma má visita. E isso precisa de definição, não pode ser vago. Qual vai ser Deixa o nosso vago para padrão? tu ver. Vai deixando que a porra vai morada dentro da sua casa, você não vê. Ou faz o preguinho do Satanás, como diz a mamãe, aquele conto. Pendura a meia lá, ó. Sim, Gente, minha que filha, terrível. tome cuidado com visita inconveniente. Ou seja, para visita ser inconveniente, quer dizer que existe a conveniência. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Para dizer que existe o certo é porque existe o errado. Porque se não existe o errado, como que eu sei que aquilo é certo? Exatamente. Diz que tem um ditado que fala assim, tá visita é que nem peixe. Mais de 4 dias ela começa a feder. Ai, gente. Eu já ouvi falar. Então eu fedi muito nessa minha vida, porque eu vi na casa das minhas amigas. Que 15 dias. Semana, olha. Mas assim, se ninguém te expulsou de lá, você não devia estar fedendo tanto assim. É, porque eu sou agradável, eu sei. Jogaram limão por cima e tal, rolou um negócio. Já rolou um atraso. Não, minha mãe fala que quando a gente tá na casa dos outros por muito tempo, a gente já tem que se ajeitar dentro da rotina. Você tá ficando muito tempo, 15 dias. Já vai lavar uma 20 dias louça, na casa da banheiro. pessoa. Mano, você começa a se ajeitar dentro da rotina. Isso é desde o Você primeiro oferece dia, pra lavando lavar louça. louça. Sim. Nossa, teve uma vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 3 meses lá. Eu fiquei 1 mês com a minha tia, os outros 2 eu trabalhei no intercâmbio. Depois, no outro ano, eu fiquei mais 1 mês na casa da minha prima. E é isso, ajuda a cuidar da criança, ajuda a lavar a louça, ajuda a sair pra levar pra passear e acompanha. Botar o lixo pra fora, né? Exatamente. Manter as coisas arrumadas. Bota o lixo pra fora, passa uma escovinha no vaso sanitário. Exatamente. Veja. Lavar o banheiro. Exatamente. Deixa bonitinho. Arrasta o sofá pra tirar aquela poeira que ninguém queria tirar. Exatamente. Que horror. Prepara uma Pergunta mesa se de pode. 4 da manhã, assim, um negócio bonito para os anfitriões, faz um negócio legal. Cozinha alguma coisa gostosa, pronto. Aí do nada a visita virou a dona da casa. Do nada. Onde você. Vai lá em casa conversar comigo, na casa da minha amiga, da minha prima, Passa da minha lá. tia. Olha, eu trouxe esses daqui para dormirem hoje aqui, tá? Nossa, Cara, aí é pesado, e ainda gente. tem Aí é um esse tipo nível de que não. coisa. De gente Não, que é aí não tão dá. sem noção que faz esse tipo de coisa. Nossa, velho. Depois dessa digressão aqui, pra gente introduzir nosso tema, então, primeiro, bem-vindo você aqui ao canal, ao podcast, videocast do nosso estudo aqui do Estudo Bíblico Resgate da Verdade. O nosso tema hoje é por quem precisa de certo ou errado. É o 4º tema, é o último tema de 2021. Já estamos aqui também nos despedindo do ano, né? E aí a Priscila puxou esse assunto aí, porque realmente tem muito a ver com o tema que nós vamos conversar. Porque, de alguma forma também, né, gente, esse tema de certo ou errado está ligado com o tema do vídeo passado em que a gente falou de verdade absoluta. Ou seja, se não existe verdade absoluta, né, como que eu sei que é uma coisa ou outra? Se não tem um padrão, se não tem uma regra, se não tem uma moral, que é o que a gente vai falar também, como que eu digo que é certo ou errado? E aí a gente vem também na cultura e na sociedade em que a gente vive, do mundo pós-moderno, e que é extremamente relativista, né? Então eu crio a minha verdade, portanto eu decido o que é certo e errado. E aí eu perco a referência. E aí, cada um dizendo que é certo e errado, vamos ter muitos certos e muitos errados por aí. Porque às vezes o que é certo para mim, ou errado para mim, pode não ser certo ou errado para vocês. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai definir erro? Porque uma conduta minha que para a Priscila pode ser errado,
Para mim, não, para mim tá certo. E aí, a gente vai viver nesse impasse? Ô, Anne, sabe o que eu pensei aqui? Dentro do direito, como que funciona essa questão? Tipo assim, você tem essa referência, né? Que no caso é a legislação. Mas e daí? Quem que decide? Pois Da onde é. que vem isso? Pois é, eu estava até pensando, estudando podcast, estava até vendo isso, porque para o direito, a gente tira das leis o que está descrito em leis e, ultimamente, o que os tribunais decidem com certa frequência, o que forma a jurisprudência, que é isso, são decisões repetidas, iguais, situações similares que vão se repetindo, então isso forma a jurisprudência. Mas para o direito, a gente toma isso baseado numa lei. Só que às vezes, isso é uma outra questão. Às vezes as leis dizem coisas que parecem que não estão certas, que estão erradas. Por exemplo, pensando na Bíblia. Na época do faraó, na época de Moisés, que Moisés nasceu, era legal tomar crianças e matar crianças até 2 anos de idade. O faraó tinha ordenado. Isso era lei, o que o faraó falava era lei. Mas, apesar de ser legal, não era correto, não era moralmente correto. Então, existem esses dilemas também. Em moderno também existe, mas eu trouxe isso que já está escrito na Bíblia faz tempo. Então, às vezes, nós nos deparamos com situações que, apesar de ser legal, não é moralmente correto. Por isso que, às vezes, quando esses crimes de grande repercussão, a pessoa recebe uma pena, sei lá, matou com requinte de crueldade, aí quando vê a pena 19 anos. Fica aquela sensação, não, ele foi condenado, mas fica aquela sensação, poxa, mas para determinado crime, só 19 anos, só X, e ainda tem isso, trazendo para a lei brasileira, tem as progressões de pena, que são que a pessoa pode sair cumprido um certo tanto da pena, a pessoa apresentando bom comportamento, ela ainda pode sair. Então, existem esses dilemas ainda, que apesar de ser legal, às vezes não é correto. Então, e você sabe que você falando isso, eu lembrei de uma coisa que o estudo fala, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque, por exemplo, tem tribos indígenas que quando a criança nasce com alguma discapacidade, mata, enterra viva. Tem outra tribo na África lá que mutila as mulheres, né? Tem outra comunidade ali que faz tal coisa. Então, quer dizer que só porque o sistema deles permite isso é correto? Isso aconteceu ultimamente, faz umas 2 semanas mais ou menos, que o Ministério Público foi chamado a interferir porque numa tribo indígena, alguém lá, uma pessoa tinha feito algum crime, foi condenado, então ele foi esquartejado. Assim, fizeram um requinte de crueldade, quando eles esquartejaram, jogaram as partes dele para vários cantos, foi realmente uma pena muito bárbara. Foi com uma menina de 12 anos, não foi? Ou não? Eu não li a reportagem inteira, mas eu li o final que o Ministério Público decidiu não interferir, porque era o modo como eles tratavam aquilo, como a tribo tratava aquela situação, era daquela forma. Então eles não interferiram. Existe disso também, porque às vezes numa outra cultura, pensando mais antigo no Código de Hammurabi, era olho por olho, dente por dente. Haviam outras que não. Se a pessoa fazia errado, ia a pessoa, ia a família, iam os bens, e isso era o certo, digamos, era a retribuição que a pessoa... E era a mesma coisa também, eu acho que na época do povo de Israel, né, que tinha a cidade refúgio, né? A cidade refúgio, exatamente. Né, que quando alguém matava outra pessoa, sei lá, sem querer, então ele tinha que ir para essa cidade porque a outra família tinha o direito de pegar ele e matar. Então ele teria uma cidade refúgio para ter um tempo ali para poder ser julgado e decidido, né? Isso foi um avanço até, porque naquela época não matou, não tem essa de foi mal, eu não quis, foi o que falam, foi sem intenção de matar o culposo, não tinha disso.
Então, a cidade refúgio foi justamente um avanço, foi Deus mostrando misericórdia. Porque isso acontece. Justiça, né, cara? Você vê que massa. Muito Exatamente. Legal, né? Aqui, no nosso sistema, existe o perdão judicial em casos, por exemplo, que o pai estava dirigindo e aí, por um erro dele, alguma coisa que acontece, ele capota, ele não morre, mas morre a família dele. Uhum. Seria, em tese, poderia ser um homicídio culposo ou coisa assim, mas o que acontece é dado esse perdão judicial e assim, porque a dor de se Matar a encontrar família, como né? causador exatamente da morte dos queridos dele é muito maior do que qualquer pena que possa Que ser punição, aplicada. né, cara? Exatamente. Então, por isso, nesses casos, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Agora, Priscila, a gente precisa desse certo e errado? Nós, como seres humanos? Ou a gente poderia viver no hedonismo, como o estudo cita? Ou seja, a gente pode fazer o que a gente quiser. Poder a gente pode tudo, né? Não há nenhum impedimento para nada. Tem uma coisa que o ser humano pode é fazer o que ele quer. E essa é uma verdade, né? E ela existe, a verdade existe, e essa é uma verdade que se aplica a qualquer ser humano. Então, se sentir livre para ser guiado, seja lá pelo que quiser, né? Porque a gente decidir ser guiado é uma possibilidade humana. A questão é, nós não vivemos sozinhos, né? A vida nunca houve vida solitária, salvo por Adão, né? No entendimento cristão, né? Dentro da nossa cosmovisão. E ainda que ele vivesse sozinho, ele vivia na presença do Senhor, na presença dos anjos, né? Dos animais. Dos animais ali. Então nunca houve solidão. E o pressuposto, né, do estar sozinho, a gente pode pensar na gente mesmo. Quando a gente está sozinho, eu quero ter minha casa, quero ter meu espaço. Do que a gente está falando quando a gente fala esse tipo de coisa? Que a gente quer ter a liberdade de fazer o que queremos, na hora que queremos, da forma que queremos, ou de não fazer. Portanto, nós não queremos estar submissos, né, submetidos a uma ordem, a uma estrutura prévia ou estabelecida por uma outra pessoa que eu não quero para mim. Por que eu estou falando isso? Porque o certo e o errado, o bom e o ruim, aplicado à vida humana, fica muito fácil de ser entendida. A vida humana coletiva. Só que a gente tem vivido uma condição social de muito afastamento, de priorização por eu enquanto pessoa, as minhas escolhas, as minhas vontades, as minhas determinações. Então, qual vai ser a consequência dessa disposição, dessa vontade, né, dessa disposição humana? Não querer ter regras. Todo mundo vivendo no seu pequeno mundinho, todo mundo querendo fazer as coisas à sua maneira. Só que ainda que, por exemplo, eu não viva sozinha e a minha vida não implique diretamente na vida de uma outra pessoa, é impossível que ela nunca cruze a existência de um outro ser humano. É impossível. Ainda que eu vire... Sabe aquele filme do Into the Wild, do carinha que foi... eu gosto muito desse filme, que foi lá pro Alasca. Já viram? Que até esses dias removeram o ônibus que ele levou pra lá. Eu ouvi falar, mas não assisti o filme. Então, nossa, muito massa o filme. Muito, muito, muito. Eu tô pegando o exemplo só porque eu lembrei desse extremo de isolamento, né? Esse extremo. Bom, ele não queria se submeter a nada, mas precisou se submeter às leis da natureza. Há leis, existem estruturas, existem pré-determinações. Queiramos ou não queiramos, sejamos eremitas, ermitões ou não. Existe sim o certo e o errado. A questão é que nós não queremos viver dentro dessa realidade. Ou é muito penoso fazer isso, entende? Ou a gente não vê vantagem em definir o certo e errado. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar o certo e errado porque elas não veem vantagem. Fazer o errado ou fazer aquilo que não é bom é mais vantajoso do que fazer aquilo que é bom. É só na relação, no encontro, né, das pessoas que a gente consegue ver o benefício de fazer o bem, o benefício de topar pelo que é certo. Eu não posso explicar para uma pessoa, por exemplo, os benefícios de um casamento.
se essa pessoa nunca casou. Em certo sentido, dá pra captar, cognitivamente Você falando. pode até falar, mas sentir realmente, experimentar só depois de se casar. Simples assim, não vai acontecer. Obviamente, a gente vê as experiências das pessoas, né? A gente tem muito recurso de aprendizado hoje. Então, mas em certo sentido, algumas coisas que são aplicáveis exclusivamente para a experiência não vai ser possível para quem não experimentou. Portanto, eu posso dialogar com alguém falando sobre o certo e errado dentro de uma relação e como ela nunca viveu aquilo, eu vou estar falando com a parede, assim, sabe? Não vai fazer sentido. E aí ela não vai optar por aquilo. A gente, por mais que uma pessoa seja de uma cultura ou outra, desse lugar do Brasil, ou da Ásia, ou do Japão, mas que as culturas sejam diferentes, os costumes sejam diferentes, existe uma coisa que determina o que é correto e o que não é, né? Por mais que os costumes sejam diferentes. Então, por exemplo, sei lá, a valorização da vida, né? Eu acho que é uma coisa que é comum. E aí, quando a vida não é respeitada de alguma forma, aí a gente deu o exemplo aqui do Hammurabi, do povo de Israel, e, enfim, essa coisa de vingar o sangue, né? Só que eu tava ouvindo vocês falando, e aí participando de umas discussões na última semana, porque a gente tem visto as pessoas falando muito sobre liberdade como um direito fundamental. E muitas pessoas falando que alguns governantes aí estão tentando tirar essa liberdade. Eu não quero entrar aqui no mérito disso, mas eu estou usando esse exemplo para perguntar para vocês. Vocês acham que realmente existe uma liberdade plena, total? Antes de você falar, Karen, eu acho que isso tem a ver com o certo ou errado, porque o estudo fala muito isso, né? Então, se eu não tenho um padrão para me dirigir, eu posso fazer o que eu quiser. E será que isso é ter liberdade? Eu estava até pensando, puxando um pouco do que a Pris falou, para mim o conceito de certo ou errado, e isso aí vai se desdobrar em liberdade, ele sempre vai estar atrelado ao fator de comunidade, ou então o fator de, por exemplo, se eu levo em consideração só a mim, de forma egoísta, né, entre aspas, mas tipo, enquanto eu tenho a minha verdade ou o que é certo e errado para mim, é quase inevitável que, individualizando isso tudo, a gente tenha vários pontos de confronto e, tipo, socialmente isso não faça sentido e só isso já demonstra que aquilo ali já não seria certo. Então, para mim, o conceito de certo e errado, além de você ter que entender por você a quem você submete ou ao que você submete para você comprar aquilo como certo ou errado, eu acho que o fator de social, né, colaborativo, enfim, também tem um aspecto muito grande. Como a gente vive um momento, igual a Pris falou, de isolamento não só físico, mas assim, mentalmente, tudo é o que é para mim, né? Tudo é muito individualizado. Então eu acho que a relativização do que é certo ou errado é muito maior hoje, muito maior, porque realmente, para mim, o que é certo pode ser que alguém que vive comigo aquilo já não é certo. E aí a liberdade, ela fica vulnerável a isso, para todo mundo, mesmo num ambiente menor, não precisa nem ser uma questão de governo, mas às vezes dentro do meu bloco aqui de apartamento, dentro do meu condomínio, dentro do meu grupo de amigos, a minha liberdade pode acontecer ou não por conta do que é certo ou errado para mim ou para o fulano, né? Então, para mim parece uma grande engrenagem. E aí, a base de tudo, na minha visão, é sempre quem que é a minha verdade, né? Para quem que eu me submeto e quem que vai reger para mim o que é certo ou errado. De quem que eu compro isso, né? De onde que vem a ideia? É só da lei? São das regras? São do que é aceitável, socialmente? É da lei de Deus? É do que eu aprendi com os meus pais? Enfim. E aí são infinitas possibilidades. E aí a confusão. Daí você parte para a cosmovisão. Por isso que a gente veio não crescendo. Os conceitos, todo mundo vai ter a sua cosmovisão para enxergar o mundo. Esse foi o nosso primeiro estudo. Do segundo, existe verdade absoluta. A gente precisa de certezas. Existe uma verdade. É necessário que exista verdade para que exista uma ordem. Do terceiro, Deus, deuses ou imaginação. A ordem do universo. A ordem do que nós vemos, vem de onde? É necessário que exista um projetista para o projeto que a gente vê.
Então agora a gente... Exatamente. Para que a engrenagem funcione, ela precisa... É só pensar numa engrenagem, aquelas coisas tipo tempos modernos que a gente via do Charlie Chaplin, aquelas engrenagens todas. Ela precisa estar bem azeitada para funcionar. É necessário que esteja em ordem. Um certo parafuso, ele vai encaixar num lugar, para outro ele já não vai encaixar. Porque não é o local certo, não está na ordem adequada. Então, é preciso que exista essa definição de certo e errado. E a questão da liberdade é porque as pessoas pensam de liberdade, aí resvalaria no hedonismo, eu vou fazer o que eu quiser e pronto. Só que para você ser realmente livre, você também tem que ser livre para arcar com a responsabilidade, com as consequências daquilo que você faz. Você precisa tomar responsabilidade. Eu sou livre, ok. Você aguenta o rojão das suas escolhas? Você aguenta o rojão das responsabilidades que você tem que dar conta? Porque liberdade e responsabilidade, eles andam de mãos dadas. Você tem que ser responsável o suficiente para que você possa bancar as suas escolhas. Falar, não, eu escolhi isso daqui. Para que você tenha efetiva liberdade. Porque, amiga, isso nada mais é, sabe do que? Ação e reação. Exatamente. Causa e efeito. Exatamente. Por que eu tenho que bancar com responsabilidade o que vem da minha liberdade? Porque eu tenho a liberdade, faço algo, preciso bancar os efeitos da liberdade. Entende? Exatamente. Existe uma ordem no mundo. Qualquer ação humana gera uma reação. Reação. É a mesma tem coisa. até uma lei, né? Uma lei de Newton que é isso aí. Exatamente. Isso é aplicado à mecânica, claro, mas a gente vê que é uma lei, então Sim. a gente pode expandir, né? Se eu chegar Não, e vamos revogar a lei de Newton agora, porque, né? Tá Ué, ruim. mas não tem certo e errado. O que eu vou obedecer? Né? Se eu chegar e se eu der um murro em alguém, a pessoa pode me dar o murro de volta, ela pode chamar a polícia, ela pode chorar. Vai haver alguma reação, vai haver. Nem que seja ela cuspir os dentes que ela perdeu no murro, mas alguma reação vai existir. Ou ela luxar os dedos da mão porque não soube dar o soco, mas... Exatamente. Encontra força contrária e fora todinha. Alguma reação vai haver. Só que a gente pensa de liberdade, essa coisa de, não, olha só, tô livre, eu vou fazer o que eu quero, não sei o quê, eu sou de todo mundo é meu também. E a gente pensa nessa questão. Tá, e o dia depois? É que a ideia de hoje é livre de consequências, não é livre para ter escolhas, é livre de consequências. Isso, eu vivo hoje, né, Karen? E quando falo em hedonismo, eu lembro daquele filme do Um Retrato de Dorian Gray, que ele era lindo e ficou retratado, e aí ele entra numa espiral de hedonismo, e na aparência dele ele não envelhecia, não acontecia nada, mas tô dando spoiler aqui, foi mal, quem não viu, desculpa. Não tem problema, manda ver. Mas... Pula, gente, pula. Exatamente. Pula 10 segundos. Exatamente, pula 10 segundos aí, mas o quadro dele sentia, entre aspas, o quadro dele era impactado pelas escolhas dele. Todos nós somos impactados pelas nossas escolhas. O que eu escolho fazer, eu vou sentir em mim, eu vou sentir o outro vai sentir, mas existe uma repercussão, existe uma reação. Não é essa coisa de, eu escolhi tomar Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola todo santo dia. Ok. A primeira consequência que eu penso, celulite, minha perna vai ficar linda, só buraco. Para mais para frente, eu vou o quê? Eu vou ganhar peso. Para mais para frente, eu vou o quê? Diabetes. Um ataque no coração, diabetes, sei lá, um buraco no fígado. Eu vou sentir as consequências. Foi gostoso? Foi. Desceu um gelado, uma delícia, espreme um limão, nossa, adoro. Só que eu vou ter consequências. Não sei, Anne, não sei. Tá calor, Anne, tá calor hoje. Eu tô com mel aqui, vocês não têm noção, eu tô com mel dentro de uma garrafa de Coca-Cola que é daqueles melados escuros. Eu olho para aquilo, eu penso que é Coca-Cola. Por isso. Não, gente, é pecado Coca, tá? Vamos deixar aquela aqui. Mentira, não, gente. Quer dizer, não sei. Não sei mais agora. O que é certo e o que é errado? Depende da sua verdade. Depende da sua verdade. Eu não posso deixar de citar nesse estudo uma situação, né? Citar a frase de Mônica do Friends, que ela fala que regras são legais
Regras controlam a diversão. Não, pra Mônica faz Faz todo parte. sentido. Essa é a verdade dela. Mas querendo ou não tem fundo de. Gente, é complicado a gente imaginar um mundo de anarquia, né? Apesar de algumas pessoas quererem um mundo assim. Mas eu fico pensando, realmente, o que eu comentei a respeito desses discursos sobre liberdade, 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 mas se a gente pensar agora, a gente falou sobre hedonismo, né? O estudo fala aqui também sobre a ética pragmática, né? Que cita essa questão aí de que cada sociedade ou comunidade está certa, né? Então, todas elas têm a sua verdade e cada uma delas estão certas porque é a verdade delas. Eu não tenho como julgar, né? Porque é delas. Mas se a gente for lembrar, nós temos a nossa cosmovisão cristã. E a gente tem algo que direciona, né? E eu acho interessante essa questão, porque a gente tem um parâmetro para saber o que é certo e o que é errado, né? E aí, por causa também do mundo relativista que a gente vive, a gente tem visto algumas pessoas subvertendo esses princípios ou essas regras, essas leis que foram colocados para a gente ter uma orientação, né? Porque lei nada mais é do que, é uma E, na linha. verdade, Mauro, eles estão querendo criar outras leis. Exato. Eu acho que essa visão que você puxou, Mauro, ela é boa para levar a gente para a seguinte ideia. A gente tem certo e errado, a gente tem leis, a gente falou sobre consequências e tudo mais. Mas pensando na nossa cosmovisão cristã, o fato da gente ter uma guia e ficar muito claro para a gente o que é certo e o que é errado, de acordo com a palavra de Deus toda, fica fácil até da gente entender e mais seguro da gente saber que a gente está de fato fazendo o que é certo e errado, porque esse certo e errado não é baseado em homens pecadores, em visões limitadas. Então, quando eu sei o que é certo e errado, eu sei até quando é hora de desrespeitar uma regra ou uma lei feita por homens. Muito bom, é isso mesmo. Então, para mim, o fato da gente ter a cosmovisão cristã, ela sempre vai trazer a segurança de que realmente eu sei que eu estou fazendo certo e errado, mesmo que o mundo inteiro esteja falando que aquilo não é certo. Ou, enfim, vice-versa. Ou que é correto. Porque eu sei de quem que tá vindo. Eu sei quem é o dono da engrenagem, entendeu? E ele falou o que é certo e o que é errado. Agora, se o Charlie Chaplin tá falando pra mim o que é certo e errado, não importa. É o dono da máquina que me fala qual que é o certo ou o errado. E eu acho que cada vez mais está chegando um momento em que essa verdade ou esse parâmetro, essa nossa linha, tipo, daqui você pode ir, daqui você não vai para frente, tá começando a ser questionado cada vez mais, né? E aí, quando a gente vê que muitas vezes esse certo não está muito bem sedimentado, a gente fica confuso. E agora? E Deus é muito claro. Ele fala sim, sim, não, não. O que passa disso é da galera do outro lado. Passa disso é do maligno. Deus, ele é sempre muito claro. Ele, pensando na gente, ele coloca as coisas muito claras. Agora, quando passa, ele dá a solução. Pedro falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando está em acordo, é claro que também o próprio Paulo fala, olha, orem pelas autoridades, ser um bom cristão passa por respeito às autoridades. Quando a autoridade choca com o que Deus fala, aí você tem uma escolha. Você tem, digamos, os amigos de Daniel quando tocaram a trombeta para adorarem ao outro Deus, ao Deus falso. E eles foram muito claros. Eu acho impressionante como eles falam. Olha, o rei, fica sabendo, eles ainda foram afrontosos, né? Olha, fica sabendo. Ousadia, a gente vê. Exatamente, eles falam, fica sabendo que o senhor pode tacar a gente na fornalha que o errado vai continuar sendo errado. Eles tinham muito claro.
E aí, por isso que às vezes é uma coisa pessoal, mas a gente precisa realmente conhecer a cosmovisão bíblica, já que esse é um estudo bíblico e isso é um estudo da cosmovisão bíblica. A gente precisa conhecer o Deus a quem nós adoramos, conhecer a Bíblia, que é o parâmetro, que é conhecer esse Jesus, que é a verdade. Porque eu vou precisar, me deparando com essas escolhas, eu vou precisar saber. Por isso que quando acontece alguma religião mais sensorial, digamos, estou sentindo Deus, eu não estou sentindo Deus, sabe? Quando fica muito abstrato, quando a gente se defronta com essas questões mais fundamentais, mais importantes, questões de vida ou morte, algumas, a gente vai ter aparato para fazer essas escolhas de acordo com o que Deus fala. Porque se eu não souber, e aí? Defrontado com uma situação assim. Se a pessoa vier com uma boa argumentação. Porque razões, todo mundo pode justificar suas escolhas. Tem gente que, alguns estudos que eu já li, falam que a gente escolhe, e aí depois, às vezes a gente vai na emoção, e aí depois a gente vai reunir razões para justificar aquilo quando escolhe muito rápido. Eu preciso conhecer muito bem o que eu estou fazendo. Às vezes eu olho, eu quero comprar Black Friday, que foi agora. Meu pai. Quero muito comprar isso daqui, mas o cartão não dá para eu comprar pelo cartão. O meu cartão já está mais do que estourado. O que te impede de estourar, comprar tudo e depois não pagar a conta? Exatamente. Eu vou me sentir bem fazendo todas aquelas compras, vendo aqueles carrinhos cheios das abas com os carrinhos cheios de coisa. Eu vou me sentir bem. E aí, se for pelo hedonismo, se eu for pelo, vai comprar agora, não vai ter mais aquela sensação. Olha a promoção. Ainda hoje tudo é feito para que você tenha esse senso de urgência. O contador está lá em cima contando os segundos. Você tem 15 minutos para fechar essa compra. E aí, e colocam de tanto vai para tanto. E aí, tudo é colocado para que você faça logo. Tudo culpa da Karen, viu? A Karen que gosta de fazer essas coisas. É verdade. Olha, Karen. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, nem venha. Com promoção. Você que desenha, exatamente. Todos os cupons pulando na notificação. Venha, na minha tela, assim, ó. Exatamente. Compre. Mas isso é baseado em quê? Em gatilhos do quê, Priscila? A culpa é de você aí, ó. Já joga pra mim, não quer nem saber se é certo ou errado, já taca pra mim. Exatamente. Olha as razões que a Karen está apresentando para justificar. A gente precisa saber por que a gente meninas, escolhe. eu vi aqui um verso muito interessante que o estudo cita, que está em Isaías. Qual que é agora, gente? Aqui que eu abri? Oxe, é 5:20. É que eu tô vendo aqui no aplicativo, isso, 5:20, diz o seguinte: dos que chamam de mal aquilo que é bom, e os que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ou seja, já tem aqui uma advertência de que isso já estava acontecendo e que iria acontecer, e ainda Isaías fala, ai daqueles, ou seja, tem consequência. Então, para a gente talvez aqui poder finalizar a nossa conversa, seja qual for a cultura, a sociedade da época, seja o que for, como é que a gente faz para definir o que é certo e errado? Eu não sei se tem uma resposta muito objetiva, muito resumida para isso. Ou depende. Não, existe a resposta. É porque a gente acaba pensando um monte de coisas. É que eu estava pensando o seguinte, o Jung fala assim, uma frase dele muito boa, que é a alma humana, ela é essencialmente cristã. Eu li essa frase e falei, nossa, cara. Interessante. É essencialmente cristã. Por causa da moral, dessa coisa que a gente tem. O que nos rege lá no senso de fundo. justiça, né? A gente busca as coisas mesmo sem saber o que está buscando. Entende? Então, por vezes, a gente vai voltar lá para aquele lugar, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, por vezes, eu passo a crer, eu fortaleço, na verdade, a minha crença de que existe uma inimizade no nosso coração por conta do pecado, né? A nossa cosmovisão dá conta disso, contra aquilo que Deus diz, cara.
A gente tem um problema em se submeter. A única solução possível é submeter-se. E a gente tem, desde o começo, um negócio emperrado contra Deus. A lei de Deus, a forma de Deus reger o mundo, a gente só não nega o óbvio mais, só não nega mais o óbvio porque a gente não pode. Tá na cara, né? Mas a gente questiona tudo. A gente questiona as cores das coisas, entende? As doenças, né? Um daltônico vai dizer, mas eu sou daltônico, por isso que eu enxergo outra cor. A gente vai questionando, duvidando, tirando os esteios, os marcos, as orientações da vida. Não tá sobrando mais nada. E aí faz sentido a gente ter muitas variações, né? Porque, eu preciso de algo para me orientar, já que não existe algo coletivo que, pelo menos, eu atribua, né, construa uma estrutura pessoal. A ética moral cristã, ela é rechaçada há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Só que a gente não está falando de algo que é externo a nós, é algo que é intrínseco a nós. Ainda que nós estejamos afundados no pecado, ainda assim a gente vai querer alguma coisa que diz respeito à ética moral cristã. Ainda que a gente pratique atitudes que sejam fruto dos nossos adoecimentos, das nossas doenças, ainda assim, lá no fundo, algumas coisas que fizermos vão estar sendo orientadas por algum princípio deturpado, mas algum princípio ético cristão. A gente só não quer assumir isso. A gente está em inimizade com Deus desde sempre. Desde sempre. E o único caminho para isso é você perceber a inimizade. Perceber. Nossa, cara, para que tanta revolta, Priscila? Para que tanto anarquismo? É muito Nem sei mais a pergunta que você fez. Foi mal. Eu também. Eu esqueci o que eu ia falar para você agora, que eu tava pensando aqui. Mas é isso, né, cara? A gente tem esse parâmetro aí. E eu vejo muito nas leis que foram feitas por homens essa ética aí que você falou. Mesmo... O fiozinho, né? Exatamente. Eu acho que até a Anne pode falar melhor, porque as leis que a gente tem hoje foram baseadas no sistema romano, né? Né, Anne? Então, esse sistema romano, tipo, os romanos, eles eram politeístas, eles eram idólatras. Mas, tipo assim, eles já sabiam certo e errado, porque isso veio de algum lugar. Exatamente. E aí a gente vê realmente esse fio condutor aí. E a gente tem estudado na lição da escola sabatina que a decisão, a proposta, ela tá na mesa. Olha, eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolham a vida, né? E Deus ainda dá um spoiler. Escolha a vida. Para que você viva. E aí ele fala o que vai acontecer se você não escolher. E é legal, eu tô estudando livro de Jeremias, né? E tem uma parte que Jeremias lá, assim diz o Senhor, né, e tal, fala que Deus fala que ele deu a chance para o povo, ele alertou o povo, e ainda assim o povo decidiu cair na idolatria, decidiu fazer o que eles achavam que era o certo, que era diferente do certo que foi proposto, e aí a consequência veio, né? As tribos foram espalhadas, mas enfim. Então a gente tem essa regra, né? Tem tudo definido. Deus dá muito definido. A questão do direito romano, a grande coisa é porque eles tinham os códex, eles tinham as leis bem definidas. A grande diferença do direito romano para o sistema americano, que chamam do common law, que era com base nas decisões que iam sendo feitas. Lá você tem, às vezes a gente vê em seriados falar, no caso do fulano versus ciclano, o Commonwealth versus o fulano de tal. Por quê? Porque de acordo com a decisão que era proferida, aquilo que vai fazendo as leis e vai sendo muito mais dinâmico aqui. Uhum. O nosso tá uma questão meio híbrida, porque agora a jurisprudência também tem sido incorporada, mas o nosso, nós temos códigos. O que é crime? O crime é o que está definido no Código Penal como crime. Artigo 121, matar alguém. Você tem a pena de 6 a 12 anos se você mata alguém. Se você só vai lá, dá o tiro, pronto. Matar alguém. Tanto que existe uma brincadeira
quando a gente está meio mórbida, que fala assim, se você for matar alguém, só dá um tiro e sai, você não precisa matar, esgolar, atirar, vai, faz, que aí vai aumentando. Se você só fizer isso, é 6-12. Você subtrair, o povo fala, se você roubar de alguém, fala roubar, qual é a diferença? Falam de furto e roubo. Porque tem lá definido, o furto você só pega a coisa e tira. É o batedor de carteira, que vai só na esperteza e tira. O roubo não, o roubo o cara vai lá, te dá um empurrão e te arranca a bolsa. O crime é aquilo que está dito no Código Penal que é crime. Qual é o grande perigo que falam? Alguns falam da liberdade, realmente. É quando aquilo que não está na lei e que o outro decide que é crime, que é fora, não foi o legislador que colocou ali. Tanto que não se pode, não tem um crime assim, foi uma situação parecida com o que está na lei. Não, tem que ser o que está definido em lei. Precisa desse esteio, precisa desse parâmetro. E se tem um crime novo, tem que fazer uma lei, né? Então, exatamente. Por exemplo, esses crimes aí de internet, né? Não estava previsto. Exatamente. Então... Não existe crime de fake news. Hoje, que é uma das grandes discussões. Não existe um crime de fake news. O que existe, que talvez ampare alguma coisa que esteja lá, seja uma injúria, calúnia, difamação, ou alguma outra coisa semelhante. E, por sinal, também uma outra coisa, injúria, calúnia e difamação são três coisas separadas. Você não pode chegar assim, o povo fala, eu vou te processar por injúria, calúnia e difamação. Você fala assim, não, queridão, escolha qual que você vai me processar, que são 3 coisas diferentes. 3 não dá. Exatamente, 3 não dá. Então precisa dessa definição, precisa do certo ou do errado. Existe uma lei que diz o que é certo ou o que é errado. Deus deixa aí, trazendo isso de volta para o nosso estudo, Deus coloca na Bíblia, nas suas leis, ele coloca muito, muito bem. Tanto que ele fala, olha, eu estou colocando aqui para você a vida ou a morte. Escolhe a vida para que você viva. Eu estou dando as leis aqui. Seja esperto, querido. Exatamente. Escolha a vida para o seu bem, não é difícil. Exatamente. E Deus fala, em Deuteronômio tem aquela parte, tem uma parte que eu acho genial, acho que é Deuteronômio mesmo que fala disso. Não é um negócio escondido, Deus não colocou inacessível. Ele não colocou inacessível para que você diga, não, está muito difícil, eu não consigo entender. Não, ele colocou justamente para que você entenda, para que você saiba escolher. Ele não deixou que seja uma coisa muito abstrata, que seja muito difícil, que você precise de um doutorado para fazer. Não, com a guia do Espírito Santo, e você sendo sincero e pedindo a orientação de Deus, você consegue. Salmos 19:7, amiga. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Exatamente. A gente precisa dessa restauração, que vai vir por meio de uma forma nova de vida, né? De uma orientação nova de vida. É só uma questão de escolha, entende? Sua alma está restaurada da forma como você vive aí, ao léu, sem eira nem beira? Se você acha que está, avante. Agora, se você acha que não está, se submeta à lei do Senhor, ao certo e ao errado, ao bom, para usufruir, né, da bondade do Senhor, da restauração da alma da gente. Assim, tá claro aí, né? Eu acho que ficou claro de que existe essa linha intrínseca, nós como seres humanos, seja onde nós estivermos, qual cultura for, que é um limite, que de um lado é certo e de um lado é errado. E aí a gente vê que, basicamente, essa moral, ela é baseada desde há muito tempo nas leis morais e na lei que Deus deixou para nós. Até porque as coisas que a gente interpreta hoje, baseado na legislação atual como certo, é basicamente aquilo que vai ao encontro do que está na Bíblia também como certo e como errado. Então, Fechou. Então, é isso, pessoal. A gente acaba o nosso último estudo aí do ano. O ano que vem voltaremos, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha. E lembra também que esse conteúdo está no Spotify na forma de podcast, tá? Então você pode ouvir lá também. Mas é isso, gente. Ótimo Natal aí pro pessoal que
que está assistindo, que a gente não se encontrar mais aí. Ótimas festas e voltamos em 22. Até ano que vem. Até lá, gente. Até.